Você está ouvindo Espiadinha, o podcast de 70 câmeras, o Brasil tá vendo. Eu sou a Atila, estou com a presença de Miriam. Boa noite, tudo bom? Hoje vamos falar sobre a prova do fazendeiro, a eliminação também. Mais uma pessoa foi para casa, vamos comentar como que chegou a essa eliminação. A gente tinha parado na formação da roça. E depois da formação da roça, teve uma treta, mas uma treta gigante. Tudo começou com... Bom, o Sander, ele sobrou no Resta 1. E daí o Lucas foi conversar com o Sander lá. E falou assim, estão fazendo você de bobo, tal. E o Sander não gostou. Daí o Tonzão ficou sabendo dessa conversa. E daí pegou ar com essa conversa. Pegou ar, daí foi falar com o Lucas, daí falou pro Lucas, não mete meu nome no meio, começou a xingar o Lucas. Essa treta seguiu pra casa da árvore, que era onde o Lucas estava. Então seguiu essa treta lá pra casa da árvore. Na casa da árvore, aí que a coisa piorou. O Tonzão xingando o Lucas, e daí respondendo, daí... E depois começou a chegar todo mundo, né? Todo o grupo do Cria tava chegando. Nisso, chegou também, começaram a falar um monte de coisas homofóbicas também. Falaram, tanto é que a Cariúcha chamou o Lucas de putinha safada. Chamou isso, começou a gritar na frente dele, e daí o Lucas, isso daí na casa da árvore, daí saíram lá na escada daí, a Cariúcha começou a xingar o Lucas de putinha safada, daí o Lucas falou assim, não, tira ela de perto de mim, que eu não quero tretar com ela, daí já que teve que intervir, e daí o Darlan lá de baixo, lá gritando assim, peidou pra Cariúcha, não aguentou seu fresco. E, mano, essa treta começou daí, todo mundo chega perto daí, depois o pessoal foi xingar por fora, tanto é que a Cariúcha, Simeone, começaram a detonar o Lucas também numa conversa junto com a Alicia, junto com a Jamie, começaram a detonar o Lucas. Olha, tanto é que nessa conversa aí, a Cariúcha falou assim, ele é uma puta mesmo. O Lucas fez tudo premeditar para estar aqui na fazenda. Até o casamento dele foi premeditado. Eu sei, porque ele me contou no carro, uma vez que a gente estava indo pro Rio de Janeiro. Ele não vale nada. Esse Lucas é um cafajeste. Ele é uma putinha. Ele fala que quer ir pro quartel, mas é mentira. Ele quer ser só famoso. Ele não tem talento. Então ele usa as pessoas. Olha, quero saber de você o que você achou dessa treta toda. Olha, achei que, né, o povo vai pegando ar, né, vai falando que não deve, vai ofendendo, baixando o nível, né, porque quando o Sander, né, sobrou no Resta 1 lá, o Lucas, ele foi falar com o Sander, mas, na verdade, eu não... Na hora que... Porque a Raquel acabou escolhendo a Jenny, escolheu a Nádia, depois a Nádia foi salvando, ela salvou a Kali, depois a Kali salvou a Raquel, depois... Eu sei que, no final das contas, a Raquel tinha ou o Sander ou o Lucas, e ela salvou o Lucas, e o Sander sobrou, que o Sander não era a prioridade deles ali. As pessoas que tinham o Sander como prioridade ou como aliado, as pessoas já tinham passado e deixaram ele, esqueceram dele, né, na verdade. Que depois até a Jane ficou chorando lá, porque acabou esquecendo dele, não viu. E ele ficou revoltado, ele já ficou chateado ali, já ficou bem chateado com isso, de ter sido esquecido. Então ele já estava meio assim, né, nervoso, e respondendo lá, a Jane foi falar, esqueci, ela falou assim, deixa pra lá. Ele falou, quem sabe eu volto fazendeiro, então ele já estava dando assim, né, como quem diz, eu volto fazendeiro e resolvo isso aí, como quem diz, põe alguém na roça, né, indica alguém. Aí ele já estava assim. Só que o Lucas,
na hora que estava na votação, na dinâmica lá da formação da roça, eu acho que ali ele falou alguma coisa que o Sander não gostou ali. Só que depois ele falou, depois a gente conversa. Não sei se é porque ele foi entre ele e o Sander, e é lógico que a Raquel escolheu o Lucas, né? Então, talvez tenha sido por isso ali que ele se achou no dever de depois conversar. Amanhã a gente conversa, depois a gente conversa mais tarde e tal. Tudo bem. Aí ele foi lá conversar e, e quando ele falou com. Primeiro ele falou com o Sander quando o Sander estava jantando ali na mesa. Já deu uma confusão ali, porque aí o Laranja entrou no meio, deu uma confusão, entrou É, o Yuri, eles já se ofenderam ali. Começou uma sim. briga ali, essa briga deu uma parada. Aí Tanto é depois, que essa briga foi um dos é, gestos aí do Yuri aí, do Yuri, de se mostrar é, homofóbico. Ele imitou o jeito do é, Lucas, e nessa aí, briga, e o Laranja brigando com ele, é, brigando e, ne- horrores. e ainda nessa briga ainda, o laranja ainda ameaçando ainda. Aqui dentro a gente discute, lá fora eu te É, pego. então, essa foi a primeira parte da briga, que aí foi quando na mesa ele tava jantando. Aí o Lucas falou para ele assim, ele tinha falado, aí ele voltou falando, foi assim, agora que eu lembrei, o Lucas voltou da formação da roça, naquele caminho que eles fazem para voltar para casa, o Lucas falou assim, eles te esqueceram, alguma coisa assim, você só é usado por eles, mas, né, como quem diz, você ficou para escanteio. E ele falou alguma coisa ali, e o Laranja, ele já escutou ali, eles escutaram ali nessa volta. E aí o Sander ficou chateado. Só que aí o Sander foi jantar. Na hora que o Sander estava jantando, o Lucas encostou. O Lucas estava por ali também. Aí ele falou assim: você falou que eu estou sendo usado, que eu só sirvo para cozinhar para eles, que eles só me querem para cozinhar, mas na hora de proteger. Aí o Lucas falou assim. Aí começou na cozinha. Aí o Lucas falou: não. Aí o Lucas encostou nele e falou assim: não, eu não falei que eu estava usando. Eu falei que estão te fazendo de bobo. Aí ele falou, pior ainda. Ele falou, não sou bobo. Aí o Sander ficou irritado. Só que essa irritação do Sander ali na hora passou. Ele falou, pior ainda, você fala que eu estou me fazendo de bobo. Ninguém me faz de bobo, não, ninguém me faz de bobo. Aí o Laranja entrou, porque o Laranja já tinha escutado o Lucas falar lá no trajeto, que ele estava sendo usado, estava usando o Sander. Aí tudo bem, essa treta parou ali. Depois o Lucas desceu para a casa da árvore, ficou conversando lá embaixo, conversando. Aí ele queria voltar para falar com o Sander. Aí o André ainda falou para ele: não, deixa isso para amanhã, deixa para amanhã, já chega, hoje já foi e tal. Porque já tinha dado a treta da cozinha. Aí o que, que o Lucas fez? Uma hora o Lucas falou assim: vou no banheiro. Ele subiu, ele ia no banheiro. Aí ele resolveu, o Sander estava no quarto, deitado já na cama, ele resolveu entrar no quarto e conversar com o Sander. Aí ele foi falar com o Sander, Sander, eu falei, desculpa, eu vim te pedir desculpa do que eu falei lá fora ali e tal, mas é que nem você falou que ele era uma muralha, que ele só servia como se fosse um apoio, né? Mas como se você estivesse usando. Aí, quando ele falou isso, eles estão te fazendo de muralha. Quando ele falou isso, o Tonzão estava deitado na outra cama, já enrolado já. Eu não sei se o Lucas não viu, achou que o Sander estava sozinho, mas o Tonzão estava deitado para dormir. E o Tonzão escutou, levantou, tirou o edredom de cima e falou: o que é que você está falando aí? Você está falando É, o quê? Aí ele levantou, cresceu lá e falou: você tá falando eles, você está me incluindo? Ele falou: não, não falei, eu falei que vocês estão fazendo ele de muralha. Vocês quem? Eu estou fazendo ele de muralha? Aí o Tonzão começou a discutir com ele ali, porque ele escutou ele falando para o Sander. Aí foi indo, indo, e ele pegou, eu não vou, de novo, ele falou, não quis brigar com ele, não quis brigar, só que depois ele desceu com essa treta já armada de novo.
Aí, quando ele desce para a casinha da árvore, que ele só tinha ido no banheiro, aí o Tonzão vai atrás dele e aí faz aquela discussão na casa da árvore que ninguém estava entendendo nada ali. O André não entendeu, a Jaqueline, né? E a Raquel já tinha descido para a baia, né? Uns já tinham descido para a baia. Eles Sim. não estavam entendendo porque falou, poxa, ele não foi só no banheiro. Aí pronto. O Tomzão falou um monte para ele respondeu, e ele falava, eu não vou brigar com você, eu não vou brigar com você, eu não vou brigar com você. 10 vezes, né? Que nem o Tonhão também Uhum. fala 20 vezes da mesma coisa, e ficou esse ping-pong ali. Nisso encosta Yuri, que também falou algumas coisas, encosta WL, aí, aí depois vem o pessoal deixa disso. O Tonzão sai e entra quem ali? Henrique e Radamés, para É. apaziguar, para ver o que estava acontecendo, né? Aí tudo bem, aí deu uma apaziguada, só que depois. Não, O, nisso também apareceu a Nádia também. Depois a Nádia foi Não, conversar com o A Lucas. Nádia falou: você não deveria ter ido lá, você não deveria ter ido falar. Aí, e o próprio André também achou que ele não tinha que ter ido, né? É. Aí tudo bem. Aí o Laranja começou a gritar lá de baixo já. Na hora que começou a confusão na casa da árvore, o pessoal da baia saiu. E tanto que a câmera estava na baia. Aí o pessoal da baia saiu de dentro de lá, foi lá para a externa. Aí eu falei, nossa, eles E estão ficou olhando. assistindo. Eu achei que eles estavam vendo a lua. Por quê? Porque ainda não tinha colocado áudio na briga da Casa da Árvore. Aí eu falei, nossa, o que que essa turma tá saindo? Será que tem lua cheia, né? Aí daqui a pouco, pôs na Casa da Árvore, era mó quebra-pau, e eles estavam assistindo de camarote. A única que ficou Sim. dentro da casa foi a Raquel, né? E o resto, eles ficaram assistindo. Só que aí eles, depois que o Tonzão subiu, foi embora. Aí o Laranja começou, o Laranjinha começou a discutir O Lucas. com o Lucas, e o Lucas respondendo ainda. Aí a Cariúcha começou a gritar lá de cima. É. Aí depois ela não se contentou, ela começou a gritar, xingar de tudo quanto era nome, desceu e foi peitar o cara e empurrando, assim, indo para cima do cara, até que a Kali, acho que foi a Kali, e a Jaqueline foi a que parou a Cariúcha. Sim. O Lucas passou, aí a Jaqueline ficou na frente e ela parou ali. E nisso o Laranjinha, né, cresceu lá embaixo, falando um monte também. Então, quer dizer, uma discussão generalizada, umas pessoas ali tentando que nem não se envolveram, alguns não se envolveram, né? O André ficou quieto, porque ele já tinha falado antes e não quis se envolver também. Falou para a Jaqueline, não se envolve, porque a Jaqueline já estava nervosa, até tomou um copo d'água com açúcar, ela deram para ela, que ela estava embaixo da briga, a Jaqueline. Uma hora o Lucas levantou e ele passou a perna assim, ela ficou embaixo ali, na confusão. Então, imagine o nervosismo que ela estava, né? Aí tudo bem, aí depois que passou essa briga, quer dizer, foi uma briga feia, uma baixaria de quinta, né? Sem necessidade de ofensas, né? E assim, foi muito feio, eu achei. Aí depois foi todo mundo dormir, né? Mas foi uma. Isso aí já era o quê? 3 horas, 2 horas da manhã, né? Por aí. Por aí, né? Então, o pessoal dormiu tarde. E ficaram aquele, né, conversando, várias conversas paralelas lá, né? Até apaziguar, né? Mas eles estavam informados, né? Porque, assim, aí começaram, fica todo mundo dando palpite, né? Mas eu acho assim, passaram dos limites, essa é a verdade, fizeram ofensas desnecessárias, né? Poderia ter tido alguma agressão também ali. Então, assim, foi bem, bem desagradável, bem, bem chato. Não foi uma Sim. treta, foi uma discussão, assim, com muitas ofensas, muita, né, agressão verbal, que nem o caso da, né, homofobia. Então, eu acho assim, muito ruim, muito ruim. Tanto que a gente virou a noite e a internet já esperando, cobrando uma posição da Da Record, né? Record. Sim. Né? Virou a madrugada cobrando, passou o outro dia cobrando uma posição. Sim. E, olha, essa treta aí, cara, que treta gigante foi, porque eu acho que essa treta começou o quê? 1 hora da manhã, né, lá em cima lá, e foi até É, as 3, foi.
Foi uma treta que demorou para acabar. E E daí foi bem no dia da formação da roça, que acaba tarde, né? e daí um acabava de gritar, daí o outro queria começar a gritar. É. E, cara, o Lucas ele tá sendo totalmente perseguido aí. E pessoas falam extremamente coisas horríveis. O Yuri imitando gestos É. do Lucas. E daí o Laranjinha falando que lá fora lá eu te pego. A Cariúcha dizendo coisas horríveis. É. Xingando o cara de uma forma completamente grosseira. É. Então, chega num ponto que passa de ser uma treta legal para se tornar algo pesado, algo que passa o limite de reality show. Que não é entretenimento, né? Realmente. Porque, na verdade, ali é para ser entretenimento, mesmo que eles discutam, que tenha treta, mas é para gente, é para ter entretenimento. As tretas tem que ser as coisas normais ali, é punição, é barulho, é porque foi para a baia, porque não tem, não, é, não pode usufruir dos direitos lá de cima, é por causa do trato dos animais, não acordou na hora, sabe? Por conta de ser votado, né, de ser indicado, tudo isso geram tretas. Agora, eles têm que tomar muito cuidado, porque fica com umas coisas, né, na hora errada, sabe? Que nem a própria Cariúcha, ela tentando né, achar ali uma brecha que a outra, a Simeone falou, olha, vai por esse lado, achar uma brecha para dizer que estavam com preconceito contra ela. Então, assim, na verdade, eu acho que por incrível que pareça, que a gente esperava que essa temporada seria assim a temporada que ia, né, superar por conta do elenco, muito cedo aconteceu esse excesso, né? Que a É, gente não quer ver e que a gente está e, condenando em outras temporadas, em outros e, realities. Então, foi muito cedo acontecer isso. e é Então, um, precisa baixar a bola aí, porque não dá, senão não dá. e é um excesso que já passou já o ano passado, já É, passou do limite, passou tanto que a Record perdeu a mão no é. ano passado, e nesse daqui tem que tomar cuidado para não perder a mão de novo. Tem que ter pulso forte. Bom, depois, né, chegou a noite da prova do fazendeiro. E nessa prova do fazendeiro, antes da prova do fazendeiro, quando a Galisteu ia chamar todo mundo, os participantes que iam participar da prova, pro deck, ela disse o seguinte, ela entrou já diferente já, porque É, normalmente ela sempre entra pela voz. Nessa daí ela entrou na TV mesmo da sala. E daí ela já começou já a falar sobre os comentários que aconteceu na noite anterior. Ela é. falou: "Nós já deixamos claro que se fosse necessário, alertaríamos vocês sobre assédio, racismo e homofobia. Chegou esse momento. Na última madrugada, no meio das discussões foram ditas frases para um peão e a respeito dele de ter homofóbico. Independente da orientação sexual de alguém, isso é inaceitável. No mundo em que vivemos hoje, já passou da hora da homofobia ou qualquer LGBT-fobia acabar de vez. Para que ela acabe de fato, só depende de nós. Não existe e não pode existir espaço para esse tipo de comentário." E também ela quis ressaltar uma coisa, ela desmentiu uma informação da Cariúcha, que essa informação foi passada para a Cariúcha pela própria Simeone. E que a Cariúcha ela começou a dizer, e na votação até própria até, falou que a Raquel disse que não era para cuspir nela, porque ela podia transmitir doenças. E nisso, a Cariúcha começou a puxar para um lado de racismo. E a Galisteu falou o seguinte: eu gostaria de esclarecer um ponto para vocês. Talvez vocês não se lembrem o que foi dito. A Raquel não disse sobre transmitir doença. Ela disse: não toque em mim, que você pode ser expulsa. Então, seguiu daí a noite daí. Depois teve mais uma chamada depois, que essa segunda chamada foi depois da prova, porque o pessoal começou a repercutir
o que a Galisteu falou e ainda estavam desacreditando ainda o que foi dito. Ainda começaram a falar assim, ah, não foi sobre o Lucas, não, foi sobre outra coisa, não, nem foi sobre a gente, sabe? E daí a Galisteu ter que voltar e falar assim, a gente está acompanhando aqui algumas falas de vocês, depois do alerta que eu dei no início do programa, e parece que alguns não entenderam muito bem. Gente, é preciso que eu desenhe? É claro que foi a ver com as discussões que rolaram com o Lucas na noite anterior e os termos que foram usados ao se dirigirem a ele. Então, por favor, fiquem atentos. Todos nós estamos atentos por aqui. Olha, quero saber de você o que você achou do posicionamento da Record, que muitas pessoas estavam falando, né, que ia ter expulsão, mas não rolou nada. Eu achei o seguinte, se posicionou, né? Eles sempre aguardam o ao vivo, né? Então eles ficam anunciando de dia, que à noite vão se pronunciar, que já tem o pronunciamento, a Galisteu colocou nas redes sociais dela, né? Avisando para dar uma acalmada na internet, né? Nas reclamações. E a gente estava aguardando, né? Eu achava que, na minha opinião, acho que eles deveriam ter soltado algum comunicado para o público já antecipadamente, né? E depois à noite reforçá-la no ao vivo com eles. Mas eles preferem sempre deixar para a noite, porque aí vai todo mundo. Inclusive, ela aproveitou e convidou todo mundo para assistir a prova do fazendeiro, né? Mas eu achei assim, achei bom menos mal, né, que falaram, é, e achei também interessante o fato de estar ao vivo, estar todo mundo acompanhando, e depois ela ainda ter que voltar para desenhar, né? Porque a gente ficou meio revoltado, porque, por exemplo, ela falou, ficou muito claro quando ela falou. Aí é lógico que o povo, né? Esse povo é escolado, né? É aquela velha história, nega, né? Como se não houvesse câmeras, como se não tivesse gravado, como se o Brasil não estivesse vendo, né? Que é a mesma coisa que eles usam, o Brasil está vendo. Então, veja, a primeira coisa é você negar, né? E eles estavam negando, não sei, não vi, nunca, não soube. Além disso, ainda continuaram falando que não, porque ela falou, porque a Raquel falou, eu escutei, né? Então, assim, aí ela voltou para falar. Achei bom, por quê? Porque é desse jeito que as pessoas têm que tomar um balde de água fria na cabeça para se situar, né? Sabe? Porque tá passando da mão. Eu acho que poderia até ter havido uma expulsão. É que a Record ela colocou que ela iria dar um aviso, né? Então, na verdade, pelo que ela vem passando lá de comunicado para a peãozada lá, antes das festas, eles falam que vão avisar. Então, o aviso foi dado, né? Então, parece-me que a postura deles lá e o procedimento deles é dar um aviso e, se não resolver, expulsar, né? Então, foi Sim. o aviso, surtiu efeito, a gente viu essas pessoas que falaram, não falei, isso pode, isso não pode, eu não sabia, isso é brincadeira, a gente está brincando. Então, quer dizer, é uma hipocrisia, né? Só tem que falar o português claro, hipocrisia da pessoa que sabe que fez e não assume, porque era muito mais bonito eles falar, não, fui eu, não precisava falar para casa, fui eu. Não, chega na pessoa e fala assim, desculpa, É. né? Já cai a ficha e fala, nossa, o que a gente está fazendo? Não, não, a culpa é do outro, né? Não sei quem foi, não, isso aqui é brincadeira, eu brinco assim, tá? Não, não é brincadeira, é crime, foi avisado, né? Então, assim, a hipocrisia reina, né? E o próprio Lucas, eu acho que o Lucas, ele, por enquanto, ele teve uma postura de. Ele pouco atacou, né? Ele mais se defendeu. E ele tentou não ultrapassar o limite também, né? É. Porque o fato dele ter corrido, ter da Cariúcha, já demonstra que ele não ia partir para cima.
E o laranja, né, que pela fala do laranja, ele queria que ele peitasse a Cariúcha, É, né? Olha, sabe, sinceramente, viu? A gente vê assim um comportamento que por isso que depois começa a sair um por um, né? pra mim, eu já imaginava já que não ia expulsar. Eu já tinha já isso já ciente É. já que não iria expulsar, porque se fosse expulsar teria que sair um 5 para ser justo. Não teria, porque se expulsasse um, daí ia falar assim: "Ah, não, por que não expulsou o fulano? Porque o fulano também falou Não, coisa pior". no Então, mínimo 3 ia ter que sair, no é, mínimo. então não tinha como caber uma expulsão porque ia ficar desequilibrado em questão de elenco, em questão de jogo, ia ficar desequilibrado e não teria como reverter essa situação. Então, a chamada foi boa, foi. Eu acho que faltou um pouco igual que teve no Big Brother, do que o Tadeu citou nomes. Eu acho que faltou citar nomes, porque o pessoal não se enxerga ainda. O pessoal, não, eu jamais falaria isso. Pô, longe de mim, eu sou os defensores do LGBT. Não, eu jamais falaria isso. Então seria uma queda de máscara, seria. E eu acho que seria interessante para a Record citar mesmo o nome de pessoas que falaram coisas homofóbicas para a pessoa se ligar também e parar de falar as coisas. Bom, vamos para a prova do fazendeiro. A prova do fazendeiro foi uma prova que já aconteceu já na temporada retrasada, já a Fazenda, que a prova era o seguinte: os peões tinham que encher um cesto com a maior quantidade possível de espiga de milho, que estava jogado ali no galpão ali de provas, enquanto tocava a música tema da Fazenda. E quando parasse, tiros de paintball começavam a atirar e os participantes tinham que erguer um escudo para proteger os alvos. Caso o alvo fosse atingido, a colheita da rodada seria perdida. Na primeira etapa, o Laranjinha ele foi eliminado, não conseguiu pegar nada. Na segunda etapa, começou a ter um negócio meio estranho que tava o Sander e a Jaqueline. O Sander começou a jogar as espigas perto para ele, começou a chutar lá as espigas que estavam perto da Jaqueline para perto dele. Mas a Record teve uma hora que chamou os ninjas lá para espalhar de novo lá. E no final das contas, a Jaqueline acabou ganhando essa prova e se salvando. O que você achou dessa prova? Achei a prova boa, né? Apesar de ser uma prova que já passou, né? Já teve no passado, é uma prova boa, né? Ela até mostrou lá para apresentar a prova para os participantes, ela mostrou que foi o Rico, né, que ganhou. Então, achei bem legal. É uma prova difícil, porque precisa de agilidade, precisa é, como fala, estratégia, né? Precisa de rapidez também, e não, tudo, e ficar atento também ao tempo, né? Porque você tinha um tempo para pegar o milho, e você tinha que voltar correndo, e você proteger seu alvo lá para não tomar tiro, né? E, e, e o, e o e ele estava assim, que nem o Laranja e o Sander, eles tinham se abraçado no quarto e falado, vamos ganhar essa prova, ela não pode ganhar. Então eles tinham quase certeza, o Laranja sabia que ele ia ganhar, começa por aí. Se ele não ganhasse, era o Sander, né? É, Mas a Jaqueline estava fora de cogitação. Aí o que que aconteceu? O laranja, ele foi tão mal, porque ele pegou tanto milho. Eu falei, nossa, o cara vai ganhar, porque ele pegou um monte de milho e colocou lá. Só que ele estava tão afoito que ele não conseguiu proteger o alvo dele, né? Então assim, todas as rodadas o alvo dele foi atingido. Aí quando atingiu o alvo, perdia. Você perdia tudo e ele zerou. Então ele saiu com zero. Ele tomou um tombo ali no meio também uma hora. Então, assim, ele ficou desnorteado, porque ele estava perdendo, 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 e ele nem acreditou quando ele foi eliminado, é, né? E então, assim, aí sobraram os dois, né? Os dois na segunda etapa. E o Sander, o que que ele tinha feito? Ele já tinha feito uma vez de arrastar o milho com o pé
para ficar mais próximo dele, fazer um tipo do montinho, né? Sim. E ele já tinha feito isso na primeira rodada. Quando foi a segunda, ele fez de novo. Ele estava fazendo. Aí a Adriane, a Galisteu pegou e falou: Ô Sander, está fazendo o que aí com esse arrastando milho? Ele falou assim: ninguém falou que não podia. Ela falou assim: não, você pode, mas desde que esteja a prova correndo. Sem É. a prova tá parada, né? Aí pediu para a produção ir lá arrumar os milho, né? Mas mesmo assim ainda ficou uns milhinhos ali, né? E eu falei, Sim. nossa, que coisa. E o Sander, quando ela acabou a primeira rodada, que elas fazem? Vamos só para a gente ter noção de como que tá a prova. Eu não ia valer, mas eles pesaram. Quando pesou, o Sander tinha 2 quilos a mais do que a Jaque, né? Sim. Então, se fosse acabar ali, ele ganhava, né? Só que aí até a rodada, que seria a definitiva, a última rodada. Aí a Jaqueline, ela foi esperta, por quê? Na primeira rodada, ela perdeu, né? Aí na segunda, ela catou um monte assim na blusa, tudo, e levou. E na terceira rodada, ela pegou o montinho dele que ele tinha feito, né? Sim. Foi lá correndo, pegou um montinho e jogou lá dentro. Então, no final das contas, quando foi fazer a contagem, ela estava, acho que com 1,5 kg, né? Por aí. A Isso. mais, quase 2 quilos a mais que ele. Então, assim, achei genial. Ela foi muito guerreira, porque é uma prova difícil. O condicionamento também precisa, porque o Sander ficou bem cansado, o Laranja caiu também. Então, veja, não foi uma prova fácil, não. Foi difícil, ela ganhou na raça. Então, achei assim, gostei que ela ganhou. Eu estava torcendo para ela ganhar, na verdade, porque eu não queria nenhum deles fazendeiro. Eu acho que ela estava merecendo por ter sido é, perseguida aí também, né? A É. Jaqueline. Ela era alvo na primeira semana, depois era alvo na segunda, ia ser alvo, né? Ela ia ser alvo para essa roça. Aí, conclusão, ela ganhou. Então, adorei, comemorei bastante. E eles ficaram com a cara de, né? Cara de tacho, né? Olha, eu gostei também da prova também. É uma prova requentada, né? Uma prova que já aconteceu já, mas é uma prova boa essa prova. Essa prova foi legal já na época, já que o pessoal começou a falar, tá copiando o Round Six, né? Porque tem um espantalho lá que começa a aparecer, ele vai subir, é tipo cronômetro para eles. Dá para usar de cronômetro. Só Sim, que e também a música também muitas vezes ia mais rápido, dava para perceber o time da música. E também tinha um sinal também sonoro. Aparecia 3 vezes, né, o pi. E então já ia correndo já no primeiro, já estalo já do pi já, o pessoal já para levantar já. Interessante, eu gostei que a Jaqueline ganhou porque a Jaqueline era a minoria ali na prova ali. Era ela contra o pessoal dos crias. E ela é conseguiu verdade. dar a volta por cima. Eu gostei. Eu acho que ela, de todos que participaram dessa prova aí, o Sander e o Laranjinha, ela é melhor de ganhar a prova. Foi uma vitória emocionante, foi, né? Porque chegou na hora lá do último de colocar a balança lá, e daí ninguém sabia, porque tava parecendo até igual até pela câmera, né? Dava pra ver que tava igual, parecia, mas É, quando colocou, tinha uma baita diferença, tinha. Vamos pra eliminação de hoje, que esta eliminação tava entre o Laranjinha, o Sander e o Tonzão. E quem saiu de A Fazenda foi Laranjinha, com 4,43% dos votos. Teve menos votos que a Natália Valente. Ele conseguiu essa proeza. Quero saber de você, o que você achou dessa eliminação? Acho que a gente perde muito com ela. olha, eu acho que não, porque o Laranja, ele estava assim, ele, como todo mundo falou que ele é um estrategista, que ele é um articulador, manipulador, né, jogador, então acho que assim, subiu a cabeça, né, e ele estava realmente se achando muito jogador, né, e, e assim, a postura deles ali, eles estavam muito. Porque eles ganharam a primeira prova do fazendeiro, eles ganharam a prova do lampião, então eles vinham ganhando tudo, né, na primeira semana, então subiu a cabeça, né, de todo mundo. E eu acho que eles ficaram ali que eles
que eles perderam um pouquinho a mão, porque começaram como fala? Aquela coisa de quinta série, né, provocar, né, de ficar menosprezando os outros por conta de eles terem ganho tudo, né, tal. Aí vai indicar uma pessoa para a roça, eles tinham poder, tudo. Eu acho que o público às vezes vê essa pressa, né, da pessoa querer jogar, quero fazer. Muita gente que fez isso nos realities acabou saindo precocemente, né? Porque Sim, tanto aquela pessoa que se esconde, que é meio planta, ela vai ficando, e aquela pessoa que se joga, quer jogar, e quer manipular, e quer isso, quer aquilo, e se sente o grande jogador, essa pessoa o público não quer manter. E está acontecendo uma situação bem assim diferente na Fazenda, que o voto é para ficar. Então, era difícil você tirar, você imaginar, puxa, como que o público vai tirar essa pessoa, né? E está acontecendo um fenômeno aí que tem gente que não teria votação nenhuma praticamente e está batendo recorde de votação por sim, conta do que já tem ranço, né? O público já está com ranço de algumas pessoas. Se não fosse o ranço, eu acho que poderia ter saído até o Sander, né? é, Porque os outros dois, assim, são pessoas que davam mais conteúdo, né? é, é. Mas por conta do ranço, acabou saindo laranja, né? Sim, e aí daí que eu penso, eu acho que seria interessante a volta do Laranjinha, porque o cara ele já é muito egocêntrico. O cara ele se acha demais. O cara ele acha que o jogo já tava ganho já para ele já. E então seria interessante ele voltar, porque seria um tombo a mais, seria. Ele ia chegar grandão lá, sabe? E o Sander, realmente, ele não agrega no jogo. Eu não vejo ele agregar em enredo, em conteúdo. Sim, É, o Sander, ele normalmente fica na cozinha, virou o cozinheiro da fazenda e tal. E também ele é tão esquecível, que nem lembraram de salvar ele no Resta 1. Ninguém lembrou dele. O grupo dele não lembrou dele. Então então, acho que se pro jogo, a gente pensando assim, por conteúdo, eu acho que seria interessante a saída do Sander e a volta do Laranjinha, mas já que não aconteceu, eu tô feliz, porque o Laranjinha também tava um ranço também tava. E, bom, estamos chegando ao final desse episódio, mas antes, quero saber de você uma aposta, um nome. Quem que você acha que a Jaqueline vai indicar? Jaqueline tem um leque, né? Um É. leque. Porque todo mundo apontou o dedo para ela, apontou ela na dinâmica, ia colocar ela na roça, né? Deram 12 votos nela, né? Que é no lugar dela, eu colocaria a Jenny, já na lata. Uhum. Porque acho que foi um dos piores embates que ela teve ali. De graça, né? De graça. Então eu Sim. colocaria a Jenny, espero que ela coloque a Jenny. Eu acho possível da Jaqueline colocar o Cesar Black, eu acho. Depois daquela treta toda, daquele discurso todo que ele fez, enquanto ela tava no banheiro chorando por causa da punição, por causa daquilo tudo lá, e também por eles se alfinetarem toda hora, sem justificativa, sem motivo nenhum, eu acho possível dela colocar ele na roça. E bom, chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado para quem ouviu até aqui e tchau.